Oiê, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Escrevam aí no chat, tá? Final de semana passou, nós tivemos a nossa Feira Preta, foi um sucesso, né? E sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Sociologia, já encerrando quase lá no encerramento do quarto trimestre e já desenhando uma terceira série que já está chegando, né? 2025. Término do ensino básico, né? E já transitando para o ensino superior. Bem, nós estamos no quarto bimestre falando sobre o meio ambiente, né? Os estudos do meio ambiente, falamos dos riscos na aula passada, os riscos dos canudinhos nos oceanos e os riscos programados, os riscos que a gente mesmo fabrica. E hoje nós vamos continuar falando dos riscos, né? Os riscos socioambientais em nosso dia a dia, tá? A gente continua falando dos riscos, porque é super importante. A gente falou muito do trabalho e a gente vai falar bastante sobre o meio ambiente. Vamos fechar o quarto bimestre com essa questão, tá? Pensando num mundo mais sustentável, de que forma a gente pode mudar mentalidades, porque nos anos 80, 90, nos anos 2000, a gente falava muito essa tomada de consciência, né? Tomada de consciência, acho que todo mundo já teve. Mas o que precisa mesmo agora é mudar a mentalidade e ir para a ação. Nós precisamos ser atores, agentes transformadores e pensando sempre no mundo sustentável, numa sociedade sustentável, no planeta sustentável e nas gerações futuras, né? Não adianta pensar só no agora. Bem, os conteúdos serão levantamento de problemas relacionados à poluição plástica, né? A gente falou do plástico na aula passada. Formulação de hipóteses sobre as causas dos problemas que a gente vai identificar, elaboração de estratégia de investigação para testes e validação das hipóteses formuladas e, como sempre falo, os objetivos sempre conversam com os conteúdos, né? Que é identificar as características, hábitos e práticas da vida cotidiana relacionados aos principais problemas socioambientais. E, além dos problemas, sobretudo, a relação em relação à geração, manejo inadequado de resíduos plásticos e discutir os riscos, as responsabilidades e os sujeitos mais expostos a essas práticas, tá? No ano passado a gente viu que a gente está comendo plástico, né? Não só são as tartaruguinhas que estão comendo plástico, mas a gente também acaba sofrendo as consequências de não cuidar do ambiente quando a gente ingere esses microplásticos que a gente falou na aula passada, tá? Vamos relembrar, nas últimas aulas nós abordamos as questões dos riscos na sociedade contemporânea e tomamos como, por exemplo, a poluição plástica nos oceanos, lembram disso? Esse problema começa em nossas cidades quando nos descuidamos dos resíduos da nossa produção e consumo. A gente pode refletir. A poluição plástica é um problema global, atravessando fronteiras, afetando ecossistemas e comunidades em todo o mundo. A sociedade do risco nos lembra que a responsabilidade de enfrentar a poluição, sobretudo a poluição plástica, é coletiva, exigindo ações coordenadas de indivíduos, empresas e governos. Lembra? De quem é responsável? O indivíduo, as empresas e o governo. Se formos fazer uma dissertação sobre essas questões, quando a gente fosse fazer a interferência, né, a proposta de intervenção, quem resolveria esse problema? Parte do indivíduo, parte das empresas e, sobretudo, os governos, tá? Federais, estaduais. Bem, é essencial repensar e modificar nossos hábitos de consumo e descartes, né, para reduzir a produção de resíduos plásticos, né? Eu já vejo, sempre falei isso na aula passada, de pessoas que pegam milhares de sacolas no supermercado, colocam uma cebola no saquinho, colocam um alho no outro saquinho. E assim, as caixas também estão acostumadas com esse tipo de comportamento. E quando você faz diferente, aí que é o anormal, né? Por exemplo, se eu tiver que pegar 3 cebolas, um alho, 2 bananas, 3 laranjas, eu pego separadamente, pago, depois eu coloco num saquinho plástico, aí pelo menos eu economizo 8 saquinhos. Se eu tiver com 8 produtos, eu pego um só, então eu vou economizar aí
na média de 7 saquinhos, que depois vão para o lixo, e o descarte também é feito de forma inadequada, né? Ações dos governos, das empresas, dos indivíduos para combater a poluição plástica são urgentes para enfrentar este desafio, tá? Não é um só agente, a gente está vendo aqui que são vários agentes, né? Mas partindo mais também do indivíduo. Ação local, impacto global. Nessa aula, a gente vai iniciar um diagnóstico do problema da poluição plástica nos lugares em que vivemos, tá? Existem problemas parecidos em nossa escola? Sim. E em nosso bairro? Sim. E em nossa cidade? Sim. Né? Eu mesma respondo para vocês. Como esses problemas impactam as nossas vidas e das pessoas do nosso convívio? Esse será o primeiro passo para elaborarmos um plano de ação local para ajudar no combate à poluição plástica, tá? Então vamos lá. Plano de ação local. Trata-se de organizar um documento com um conjunto de ações para serem implementadas na escola e no entorno dela, com o potencial de contribuir para a redução dos riscos da poluição plástica. Esse processo será desenvolvido ao longo do bimestre, desse bimestre agora, né, no 4º bimestre, em 3 momentos. Ainda dá tempo de fazer, tá? A gente pode fazer na sala de aula. Diagnóstico, planejamento, finalização e o fim do plano elaborado. No diagnóstico, identificar os problemas da poluição plástica, né, que a gente já viu. Planejamento, estruturação das ações a serem realizadas. Depois, a finalização, organização do plano de ação local, que seria na escola. E o fim do plano elaborado, tá? Para a gente apresentar. Diagnóstico, os riscos da poluição plástica que nos cercam. Passo 1. Percepção dos problemas. Nesse momento, todos participam de uma brainstorming. Lembra? Chuva de ideias? Sobre os possíveis problemas relacionados à poluição plástica na escola e em seu entorno. Toda vez que eu chego na sala de aula, eu vejo que as crianças, os adolescentes, consumiram refrigerante, consumiram aqueles salgadinhos industriais, e eles descartam as latinhas e os plásticos pelo chão, pelas cadeiras, pelas carteiras. Depois vem a moça que faz o trabalho da limpeza com todo esse trabalho de retirar o lixo da sala de aula, quando na verdade nem precisava, né? Mesmo as latinhas, né, os alunos poderiam consumir o líquido, né, o refrigerante, e até guardar a latinha para levar para casa, para poder reciclar. Ou então nas escolas que tem as seleções dos lixos, colocar no balde certo, no lugar certo de descarte, tá? Bem, nós vamos formar uma roda de conversa, né, na próxima aula, para que cada estudante contribua com a sua percepção sobre esses problemas. Cada estudante tem uma ideia, né, que às vezes traz de casa, que é da própria família, da forma que a família é estruturada. E é fundamental que coletivamente sejam definidos e registrados todos os problemas percebidos, com os mais urgentes a serem resolvidos, tá? Questão orientadora. Quais são as perguntas, né? Há problemas de descarte inadequado de plástico na nossa escola? Nos espaços do entorno da escola, ruas, praças, parques, campos, tem problema de descarte? Nos rios, nos córregos, nos ribeirões ou em praias próximas à escola? Não é o nosso caso, a gente está em São Paulo, não tem praia perto da escola, mas a gente tem rios, a gente tem córregos, a gente tem ruas, a gente tem praça, parques e campos, né? A própria escola mesmo, nos espaços. Quais os principais e mais urgentes a serem resolvidos? E aí vocês vão responder na sala de aula presencial, tá? Já que a aula é uma aula casadinha. Diagnóstico, o problema da poluição plástica onde vivemos. O passo 2 agora. Definição dos problemas. Agora, depois que a gente debater, a gente vai se organizar em grupos, né? E com base nos problemas identificados, e cada grupo vai formular uma hipótese sobre as suas possíveis causas, né? E para ajudar nisso, a gente vai ter uma metodologia chamada dos 5 porquês, conforme exemplo que eu vou dar para vocês, tá? No final, cada grupo vai compartilhar suas hipóteses e, coletivamente, todos definem o que pode ser feito
o que pode ajudar a conhecer melhor as causas dos problemas e depois resolver. Quais são os 5 porquês, né? Qual é a metodologia dos 5 porquês? Vamos lá. Primeiro porquê. Problema. Vamos identificar o problema primeiro. Vamos tirar a escola, vamos colocar a pracinha. Pracinha em frente à escola, né? Ali perto tem muito plástico, né? Então a gente vai identificar agora falando os porquês. Por quê? Porque muitas pessoas que a frequentam jogam embalagens no chão. Por quê? Porque talvez elas não entendam que a poluição é um problema. Por quê? Porque talvez elas não foram informadas sobre isso. Por quê? Porque talvez não tenham nenhuma orientação sobre isso no local. E assim continua até chegar em uma resposta que forma uma hipótese. A pracinha em frente à escola tem muitos plásticos porque talvez não existam orientações aos frequentadores sobre a gravidade da poluição plástica. De novo, esses plásticos que a gente pega no supermercado, para onde eles vão? Eles vão embalar o nosso lixo, mas são plásticos pequenos, né? Às vezes, eles são enrolados e colocados em outros sacos plásticos, que também são descartáveis de forma errada. E se a gente colocar a metodologia dos 5 porquês, a gente pode perguntar por quê? Por que a gente pega tanto saco no supermercado? Por que colocar uma maçã em um só saco? Por que colocar uma banana em um só saco? Porque a caixa do supermercado acha estranho quando você não pega o saco plástico. E a gente vai entender que nem as caixas do supermercado, nem as próprias gerentes do supermercado, nem o próprio supermercado se preocupa com essa questão ambiental. E a gente pode elaborar depois uma tese para a gente resolver essas questões e chegar, às vezes, até um grupo de estudantes no supermercado e falar, orientar os próprios consumidores do supermercado pegar menos saquinhos plásticos, né? Só que as sacolinhas que são lá no supermercado, na finalização da nossa compra, elas são pagas. Mesmo assim, as pessoas, às vezes, por acharem que é barato, acabam levando mais do que precisa, tá? E elas são descartadas, às vezes, de uma maneira que vai prejudicar o ambiente, vai prejudicar o rio, vai prejudicar o córrego, vai prejudicar o mar, vai prejudicar o oceano. E assim vai a nossa falta de consciência ambiental. Diagnóstico: o problema da poluição plástica onde vivemos. Agora vamos para o passo 3. Pesquisa para testar as hipóteses. Com base nas hipóteses definidas, cada grupo elaborará uma estratégia de investigação para testá-las, tá? A depender da quantidade de problemas identificados e de hipóteses elaboradas, cada grupo pode se encarregar de uma ou mais, bem como grupos dividirem as mesmas, tá? A investigação será de fundamental importância para o desenvolvimento das ações do plano da ação local, que no caso é a pracinha, tá? Para isso deverá ser realizada até no final agora do bimestre, o momento que essa discussão será retomada. A gente já falou sobre os plásticos na aula passada, falamos sobre os microplásticos, falamos sobre o canudinho, até eu brinquei de a tartaruguinha, ela nem nasceu e ela já morreu, né? Porque a poluição do mar faz com que a mãe coloquem os ovos já mortos, né? Às vezes elas engolem os canudinhos também, e também por outras questões, não só do canudinho, a gente sabe disso, né? A gente brinca, mas não são só os canudinhos. Exemplos de pesquisa. Considerando a hipótese formulada para as causas do problema da pracinha, pode ser feita uma pesquisa qualitativa, tá? Observação do local para verificar se de fato há plástico jogado no solo, verificação se há orientação para descarte irregular de resíduos sólidos, observação dos hábitos dos frequentadores, né, de jogar lixo no chão. Tem muita gente dentro do próprio carro descarta a latinha de refrigerante e o que é pior, a latinha de cerveja, né, que é pior ainda, você descartar a lata de cerveja significa que você está bebendo e dirigindo. O que é pior aí, a gente vai ter outros riscos, além do risco ambiental, o risco de você provocar um acidente no trânsito, né? Já vi muita gente bonita jogar lata de refrigerante ou de cerveja para fora do carro, nas ruas, sem se preocupar no que vai acontecer com essa latinha mesmo, porque é uma questão de física, né?
a latinha que sai pela janela do carro, ela sai com muita força, com muita velocidade. Pode prejudicar diversos problemas. Tanto um acidente como, sem a gente se preocupar com a questão ambiental, há outras questões também que podem surgir, que a gente pode depois discutir na roda de conversa, tá? Coleta por meio de entrevistas da percepção dos frequentadores sobre os riscos da poluição plástica e sistematização das informações e validação das hipóteses, tá? A produção de lixo e a sociedade do risco. O conceito de sociedade do risco nos ajuda a entender como a poluição plástica não é apenas um problema ambiental, mas também social, afetando diversas comunidades de maneiras distintas. A produção e o descarte de plásticos refletem nos modos de vida insustentáveis, né? E exige a reavaliação coletiva de hábitos e políticas para mitigar, diminuir esses riscos e proteger o meio ambiente e a saúde pública. Há uma urgência de abordar a poluição plástica, um problema ambiental significativo que impacta negativamente nosso ecossistema. E todo mundo sabe disso, né? Ninguém é inocente nessa história. Precisamos reconhecer o papel que cada um de nós desempenha na geração de resíduos plásticos e a importância de adotar hábitos mais sustentáveis. Além disso, se faz necessário iniciativas coletivas e individuais para diminuir os efeitos da poluição plástica e proteger o meio ambiente para as futuras gerações. A gente fala isso há muito tempo. Teve acho que no primeiro ou segundo bimestre, eu fiz um relato de que no meu ensino médio, né, isso já faz muito tempo, eu li um livro que se chama A Degradação do Meio Ambiente, né? Nas escolas, nas aulas de ciências, nas aulas de biologia, nas aulas de história, em todas as outras matérias, lá no passado, ninguém falava muito sobre o meio ambiente, né? Sobre o aquecimento global, a gente começou a falar bem nessas últimas décadas, e a gente sabe que o aquecimento global é um processo natural, mas esse processo nós estamos acelerando, né? Desde a Revolução Industrial, a gente acelera esse processo, que somente aconteceria naturalmente daqui a 100 mil anos, né? E a gente está no ano cristão de 2024, então não se passaram nem 50 anos para a gente ter esse processo de aquecimento global natural. Se discutia pouco lá no passado, né? Então a gente descartava o lixo de qualquer jeito, via crianças, isso é uma questão familiar também, jogando lixo na rua. Hoje em dia a gente vê muito lixo na sala de aula, as crianças acabam de comer o salgadinho, elas jogam sacos plásticos em qualquer lugar, elas vão descartando, nem se preocupa se tem a lata de lixo. E assim, não é nem questão de se a criança é de uma escola particular, se a criança é da escola pública, é uma questão mesmo de educação familiar, né? Porque eu acredito que se os pais ensinam os seus filhos a acabar de comer o pacote de salgadinho, jogar o pacote de salgadinho no lixo certo, na escola ele vai reproduzir, né? Porque nós reproduzimos aquilo que a gente é em casa, não somos duas pessoas, as 3 pessoas. Então, tudo que eu sou na escola, eu sou na minha casa. Tudo que os meus filhos fazem na minha casa, eles fazem no trabalho. Então, muito dessa questão de consciência ambiental a gente traz de casa. Mas, uma vez que ninguém traz de casa, a gente faz isso nas escolas, né? Esse também é o nosso papel, de despertar essa consciência nos estudantes, essa consciência ambiental, ensinando até por metodologias mesmo, né? Em quaisquer das disciplinas. Isso pode acontecer na aula de história, isso pode acontecer na aula de ciências, isso pode acontecer na aula de matemática, de língua portuguesa, porque assim, essas discussões que estão sempre em pautas de forma transversal, parece que elas não são dadas as devidas importâncias, né? Por exemplo, o racismo ainda é tratado de forma transversal, a questão do meio ambiente ainda é tratada de forma transversal, quando eu acho que deveria ter uma matéria que falasse sobre o meio ambiente, pelo menos o estudo do meio, até mesmo fora das ciências, mas como uma disciplina mesmo, já que a gente vive numa situação gritante em relação à vida no planeta, tá?
Hoje a gente tem vários países que se juntam, né? Agora mesmo a gente teve um no Rio de Janeiro, mas não sei se não passa apenas de uma questão política, né? É política mundial, na verdade, né? Mas a gente vai acreditar que talvez isso resolva essas discussões, né? Essas pautas sendo colocadas, elas vão resolver as questões ambientais. Mas, como foi falado, os agentes, parte do indivíduo, parte das empresas e parte dos governos, seja governo municipal, governo federal, governo estadual ou mesmo todos os países do mundo todo, tá bom? Vou colocar para vocês agora um outro vídeo que fala sobre essa questão, mas sendo abordada de uma outra forma, com o olhar de outras pessoas, e mesmo que seja o mesmo assunto, as abordagens são diferentes, tá bom? Fiquem até o final da aula, um beijinho e até daqui a pouco, tá bom? E até a nossa aula presencial na escola. Beijinhos!